Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Como vocês estão? Como têm sido as semanas? Como têm sido os planos de vocês para o futuro? Vocês têm sonhado muito? Vocês têm agarrado as oportunidades que aparecem para vocês? Vocês têm feito do fracasso algo para te ensinar uma lição para o futuro? Você tem tirado lições essenciais para a sua vitória das derrotas temporárias? Você tem procurado fazer dos obstáculos trampolins para a sua vitória? Você tem procurado a cada dia reclamar menos e agradecer mais? Porque eu sempre digo nos vídeos que quem agradece mais está pronto para receber novas bênçãos. E a palavra que eu venho trazer hoje é da Bíblia Sagrada. Eu estou muito empolgado sobre esse tema. Não importa onde você está me ouvindo, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está a caminho ou voltando do seu trabalho, o importante é que essa palavra vai falar muito ao seu coração. E é uma palavra que tem como título: Davi é ungido rei. Davi foi ungido rei por Samuel. E para quem não conhece a história, foi o seguinte: Deus se revelou em sonho a Samuel e falou para que ele enchesse um chifre de azeite e fosse até a casa de Jessé, o belemita. E Davi era filho de Jessé, só que tem algo muito curioso na história que vocês vão perceber através da leitura que eu vou fazer e através da explicação, da explanação que eu vou trazer depois e das lições valiosíssimas que a gente vai tirar para a sua e para a minha vida, para que possamos crescer como pessoas, como seres humanos e através da Bíblia Sagrada, que é um livro muito antigo, mas tem respostas para as nossas vidas até o dia de hoje. E você vai ver que isso acontece e esse vídeo eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Portanto, se inscreva no canal, ativem as notificações, não se esqueçam de divulgar esse conteúdo para o número maior de pessoas que vocês conhecem. Por quê? Porque nós queremos levar esse canal adiante, não pelo simples fato de ter muitos inscritos nem nada, mas pelo fato de transformar a vida de muitas pessoas, pois esse é o nosso maior intuito. E para discutir esse tema com vocês e trazer essas explicações, meu fiel escudeiro, cafezinho que tá uma delícia, garanta o seu também e vamos juntos, apertem os cintos, vamos logo que tem mais conteúdo. Eu vou pegar aqui a Bíblia Sagrada. Essa é uma Bíblia atual, na nova versão, que é de fácil entendimento, tem uma linguagem muito acessível e eu recomendo para vocês também, se você tiver a sua Bíblia, pegue ela aí e abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que tem como título Davi é ungido rei. Vamos ler inicialmente todo o texto e depois vamos estar extraindo muitas lições que vão mudar a sua vida por completo. Pode ter certeza disso, mas para que isso aconteça, você precisa assistir o vídeo até ao final, certo? Vamos lá. Então, Davi é ungido rei. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele, de Jessé, para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo mesmo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu.
Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel diz, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, prestem bastante atenção nessa parte, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, tomou conta de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então o que a gente pode perceber nesta palavra grandiosa que vai trazer muitos ensinamentos para a nossa vida? Primeiro, Samuel era um homem dedicado a Deus, era um homem que estava sempre pronto a ouvir a voz do Senhor. E certamente ele era um homem de muita fé. Por quê? Deus simplesmente falou com ele para ir à casa de Jessé o belemita, e ele, de certa forma, era subjugado a Saul, que era o rei de Israel naquela época em que Samuel vivia. Então ele ficou muito temeroso de ir até a casa de Jessé o belemita para ungir o novo rei de Israel, porque Saul iria ficar indignado com ele. Mas Deus estava no negócio. Deus tinha assumido um compromisso. Deus já tinha no coração dele tudo o que ia desenrolar. Então, a primeira lição que a gente pode extrair disso é que, por mais que você esteja aí, indo para o seu trabalho, pensando que o seu patrão não te dá o devido valor, pensando que o seu salário não é digno, você tem que, acima de tudo, estar aos pés do Senhor. Você tem que estar, acima de tudo, agindo com um bom testemunho. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. E a partir do momento que Deus começar a abrir as portas na sua vida, porque ele vai ver em você um coração quebrantado, um coração contrito, um coração grato a ele, você vai ver que ninguém vai ser capaz de fechar a porta que o Senhor abre. Outra coisa muito importante, o que a gente pode perceber? Que quando Samuel anunciou a Jessé o belemita que tinha ido na casa dele para ungir o rei de Israel, Jessé tinha 8 filhos. E somente 7, olha, prestem atenção, o pai de Davi separou somente 7 filhos dos 8. Ou seja, mandou Davi, como era de costume, para o campo para apacentar as ovelhas. Porém, ele separou os 7 filhos que aparentemente tinham uma aparência melhor, eram mais formosos à vista, como a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, e homens de guerra aos olhos humanos. Essa era a diferença crucial. E Deus falou com Samuel. Na hora que Samuel viu o primeiro filho de Jessé adentrando, ele falou, opa, este aí é o rei de Israel. Mas ele falou na natureza carnal dele. No mesmo instante, Deus alertou a Samuel. Não é esse. Sabe por que, Samuel, que não é esse? Porque eu não vejo, Deus não vê como um homem vê. Ou seja, você pode estar parecendo aí muito fraquinho, você pode estar com uma aparência cabisbaixa, uma aparência derrotada, que aos olhos humanos você já é um perdedor, mas Deus sonda o seu coração. Então, o que eu quero combinar com você, seja grande interiormente, se dedique a uma vida de oração. Tenha uma vida com Deus, transmita um bom testemunho. Em todas as coisas que você for fazer, por mais que ninguém esteja vendo, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa justa e seja uma pessoa que quer sempre fazer o bem para o próximo. Por quê? Tem um que te contempla em todos os momentos e em momento nenhum
Acredite, em momento nenhum, aonde quer que você vá, por mais que aos olhos humanos seja o local mais escondido, mas você não foge dos olhos de Deus. Portanto, aonde quer que você esteja, Deus está te contemplando. Portanto, tenha uma atitude íntegra. Trate a sua família da melhor forma. Seja um homem, uma mulher de valor. Transmita de virtudes, de caráter, um caráter bem firmado, um caráter fixado. Não dê ouvidos àquelas pessoas que muitas das vezes falam que você é ultrapassado, que você no dia de hoje o universo já não permite mais isso, mas entenda, você é escolhido de Deus. E tem muitas lições mais importantes que a gente vai trazer mais para frente neste capítulo. Vamos lá, não percam. E aqui, ó, a gente pode perceber o seguinte: depois de ter passado os 7 filhos, o que Samuel fala para Jessé? Ué, mas acabaram os filhos porque nenhum destes é o rei de Israel. E Jessé, prestem mais uma vez atenção, além de Jessé não separar Davi junto com os outros 7, Jessé disse para Samuel: tenho mais um que está lá no campo apacentando as ovelhas. Só que ele ainda é moço, ele ainda é pequeno, ele não é formoso à vista. Mas Samuel disse, e Samuel estava convicto que ele tinha ido para cumprir uma missão que o Deus de Israel tinha pedido. Portanto, Deus, ele não dá uma palavra que volta vazia. Então, se Samuel foi e nenhum daqueles que passaram na frente dele era o rei de Israel, mas Deus disse e Deus bateu o martelo que da casa de Jessé o belemita sairia o rei de Israel. Portanto, Samuel disse a Jessé: acabaram seus filhos? E Jessé disse: isso. Tem mais um, que é Davi, está no campo apacentando as ovelhas, mas ele é moço, ele é pequeno, ele não é formoso à vista. E Samuel disse imediatamente: manda trazer esse moço imediatamente. E eu digo mais: ninguém vai sentar à mesa sem que este menino, que esse moço chegue. Então, a lição que a gente pode extrair aqui é o seguinte, meu amigo: se dedique a Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida íntegra, tenha uma vida que agrade aos olhos de Deus. Porque quando Deus resolver te exaltar, você vai perceber que até mesmo aqueles que queriam te ver por baixo, eles não vão poder sentar à mesa sem que você chegue. Ou seja, Deus está ouvindo conversas que você não ouve. Portanto, entenda, se Deus está em todos os lugares, Ele sonda todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Portanto, que você entenda isso, você não é onipresente. Então, tenha uma vida de oração, tenha uma vida com Deus, e Deus vai cobrir a sua vida com o sangue dele, e nada vai poder te tocar. O inimigo não vai ter poder sobre a sua vida. E mais uma vez, Deus vai te dar um lugar de honra, porque é isso que ele tem reservado para você. Seus inimigos que pensaram te ver por baixo, eles vão ter que fazer parte da plateia para aplaudir todas as suas vitórias. Sabe por quê? Porque a vida íntima com Deus, a vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida de busca, ela vai trazer resultado. Certo? Então entenda, por mais que você agora esteja aí voltando do seu trabalho ou indo para o seu trabalho, se enxergando como uma pessoa de mínimo valor, tenha em mente o seguinte: junte-se com Deus, tenha Ele sempre ao seu lado, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de companheirismo, de amizade com Deus, e você vai ver que as portas vão começar a abrir para você, o sucesso vai começar a sorrir de uma forma sem que você precise fazer esforço, e você vai ser honrado, certo? Aonde quer que você vá, se prepare. Mas para isso você precisa tomar uma posição, você precisa tomar uma decisão. Você não pode simplesmente agir como o mundo requer que você haja, porque o mundo ele jaz do maligno, mas que você possa ter uma mente superior e você possa entender que Deus vai ser com você e nada vai te faltar. Aí, prestem atenção, na hora que Davi
pisou na casa de Jessé, que Samuel bateu o olho em Davi, por mais que ele fosse moço, por mais que à vista Samuel não escolhesse ele, mas no momento em que ele pisou, Samuel disse, Deus disse, na verdade, para Samuel, levanta-te e unja-o, pois este é ele. Ou seja, Deus confirmou que Davi seria o rei de Israel. Portanto, faça a sua parte com Deus. Entenda, ele te contempla. Ninguém precisa aprovar a sua conduta hoje em dia. Se todo mundo te chama de ultrapassado, pode ter uma certeza, você que está indo para o caminho certo. Não queira ser Maria vai com as outras. Não queira ser uma pessoa que segue os preceitos desse mundo para tentar se enquadrar na sociedade, mas seja uma pessoa que segue os preceitos do céu, para que você tenha lugares de honra tanto na terra e no final da sua vida você garanta o seu lugar na vida eterna, na Sião celestial, junto ao nosso Deus. Tenha uma excelente noite, espero que essa palavra tenha falado muito, guarde isso no seu coração. Não se enxergue como pequeno, você pode, você consegue, e se você estiver Deus ao seu lado, você tem o maior de todos, o Criador de todas as coisas e aquele que abate, aquele que exalta e aquele que todas as portas que ele abre, ninguém é capaz de fechar. Combinado? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, mandem para o máximo de pessoas que vocês conhecem e vamos juntos a cada dia sermos mais que vencedores e mostrar para essa sociedade que Deus, ele é fiel, Deus, ele é amor e que buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o resto tudo, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tenham uma excelente noite, fiquem com Deus. Aquele abraço, logo logo volto com mais novidades. Tchau, tchau, fiquem com Deus.